Pessoal, boa noite. Bora para mais uma edição de O Exorcista e dessa vez uma edição nacional brasileira. Tô falando ainda Cinemateca Veja. Eu acredito que isso aqui chegou nas bancas de revista meados de 2014, 2015. Acredito eu, não sei, a gente vai ver essa informação depois. Eu consegui esse material lacrado pelo Mercado Livre. Não sei dizer se ele acompanha alguma revista ou algo do tipo. Enfim, não sei se a gente chegava lá e comprava isso separadamente. Mas enfim, o meu eu encontrei separadamente no Mercado Livre lacrado, tá? Porém, eu tô falando de quê? Quase 10 anos atrás aí, né? Então, ou seja, tem um bom tempo, né? Tá aqui, ó. Abril Coleções, um clássico do terror, vencedor de 2 Oscars. Merecia muito mais, né? Mas a gente teve um boicote aí no ano de 1974, durante o Oscar, né? E minou uma coisa que estava causando aí na história do cinema, né? Porém, paciência, né? Gostei da arte da capa, ficou bacana, tá? O lilás, que a gente tem muitas edições do Exorcista usado na fonte, né? Mas para tirar isso da originalidade deles, colocaram o nome em branco e o fundo lilás. Então, assim, bastante criativo. A gente tem cor púrpura, Alien, Fale com Ela, Entre Amores, Um Odisseia no Espaço. Tem muita coisa, até o Titanic tá aqui no rolo, gente. Um Convidado Bem Trapalhão, Sonho de Liberdade, Mad Max, Los Angeles, Cidade Proibida. Cara, tem muita coisa bacana aqui, Instinto Selvagem, só clássico mesmo. E aqui tá ele, ó, O Exorcista. Vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir trazer bem a qualidade da impressão desse material, mas eu tô tentando, dá pra ver aí, né, mais ou menos. Top, top, top. Tá? O negócio aqui é 5 estrelas. Show de bola mesmo. A gente vem agora com... Ah, tá. Aqui falando, né, descrevendo aí sobre a coleção, esse tipo de coisa. Isabela Bosco. Aqui a gente tem o sumário. O Exorcista, Mundo de Trevas, William Frank, Ellen Burstyn, Linda Blair. Cara, isso daqui é recheadíssimo, tá? Havia muitas fotos que eu encontrava pela internet e não sabia de onde elas haviam sido extraídas, né? Então, depois de possuir tal material, eu vi de onde veio. Eles não pegaram qualquer fotografia aí para preencher isso, não. Eles fizeram um negócio bem legal mesmo, tá? Chegada do Padre Merrin. Vamos lá. Aqui a gente tem a sinopse, quer dizer, né? Chris, atriz, filha, mãe de Reagan, no caso, né? Que vai percebendo as mudanças da garota. Enfim, é a sinopse do filme, isso aqui. Aqui a gente tem Exorcista Início, Exorcista 3. Acredito que aqui é George C. Scott, exato. Aqui a gente tem uma cena clássica lá do exorcismo, tá aqui o texto. E aqui embaixo a gente tem lá, sequências sem rumos. Vamos lá, gente, vamos dar uma olhada nisso aqui. A gente tem o Exorcista, que é um clássico, ele não merecia uma continuação, devido a ele não ser um bom filme, não, ele não merecia uma continuação, porque ele já fez tudo no primeiro filme. A garota foi possuída, a garota foi salva, acabou o assunto. Mas aí eles vieram com o Exorcista 2, o Herege, porque, bom, quem é que vai perder a oportunidade de fazer alguns milhões? Porém, o tiro saiu pela culatra na questão de o Exorcista 2, o Herege, né? Fala sério. E aqui descreve, né, que ele ajudou no buraco da carreira de Linda Blair. Que realmente, a garota fez filmes e filmes aí, de 73 até 75, a garota fez coisas aí, aliás, até 76, né, que o Exorcista 2 é de 77. Sweet Hostage, falando nisso, ele tá aí no YouTube, tá? Esse filme, ele tá como Doce Refém dublado, não sei como conseguiram esse filme de 1975 com dublagem pela Herbert Richards, assim, tô impressionado, muito legal. E é isso que descreve. Aí vem o Exorcista 1, vem o Exorcista 2 e vem o Exorcista 3, que traz o destaque de Padre Carlos, mas também é um outro fiasco aí. Aqui ele é dirigido pelo autor mesmo do livro, né, o William Blake. E depois chegou o Exorcista o Início e depois Dominação, prequel de O Exorcista. Quando você pega esse Exorcista o Início e esse prequel de O Exorcista, o negócio vira uma salada, o negócio vira um negócio que você não sabe mais o que é tomate e o que é alface. Então, assim, pelo amor de Deus, que confusão foi aquela? Aqui eu acredito que a gente está falando os prêmios, né? As concorrências aí, exatamente. Melhor som, Globo de Ouro. Globo de Ouro, a gente sabe que Globo de Ouro eles levaram bastante. Até Linda Blair levou um Globo de Ouro para casa devido às atuações dela em O Exorcista. O problema estava no Oscar, né? O Oscar ali ferrou. E até hoje, pelo que eu sei, é o único filme de terror que foi indicado a premiações do Oscar, foi O Exorcista. E claro que teve muito boicote. E a gente sabe que aí de 11, 12 concorrências, eles levaram só 2 para casa, porque eles não tinham como fugir de melhor roteiro e de melhor som, não tinha como negar a coisa, né? Mas o resto que eles puderam sair fora,
saíram. E eu acho que o Exorcista era para ter levado de 7 a 6 estatuetas aí no máximo. Mas enfim, paciência. Aí quem levou no lugar de Linda Blair? Um garotinho aí de Paper Moon, de um filme chamado Paper Moon, lá em 1974, exato. E eu me pergunto, o que foi que esse garoto fez que foi menos trabalhoso do que o que a Linda Blair fez em O Exorcista, principalmente se falando daquela maquiagem de 8 horas que a garota levava para fazer, onde incluía até massa de pizza. Por favor, né, meu pessoal? Ah, tá. Aqui é a história de Mount Rainier, né, o caso real lá do garoto, de 1949, onde William Blake teve todo o acesso aí ao caso e dali ele foi tecendo o romance, né, o Exorcista. Bom, aqui a gente tem William Frank, o nosso querido diretor aí. Bom, já não tá entre nós, né? Eu acho que foi ano passado, né, o falecimento. E ele diz bem claro aqui, nunca enxerguei o Exorcista como um filme de terror, é uma história sobre mistérios da fé. Olha, eu acredito muito, tá? Eu concordo que é uma história sobre os mistérios da fé, porque eu acho que é algo que ninguém vai ter isso muito resolvido, nunca na história da vida, né? Essa coisa da fé, o bem e o mal, né? Porque é uma história e é algo meio complexo. Mas quanto ele dizer que nunca enxerguei o Exorcista como filme de terror, tudo bem, na visão dele isso ter acontecido, mas ele tem que ver o que ele causou na história do cinema com os espectadores. A gente teve casos e casos aí nos cinemas, na estreia desse filme em 1974, né? A gente teve todo aquele alvoroço de pessoas desmaiando, pessoas passando mal, pessoas crentes de que estava sendo possessa, porque o filme ele te traz uma sensação durante a sessão dele que não dá para descrever o que é aquilo que a gente sente. É que nem eu digo, o Exorcista ele traz uma sensação íntima, única. E é algo meio indescritível se a gente for olhar de perto. Eu nunca assisti nada que fizesse eu sentir tal coisa. E como que não é um filme de terror também? E a partir do momento que a gente vai vendo a degradação física daquela garota, a partir do momento que ela se encontra internada na clínica Berrigan, a gente já tem uma certa degradação da fisionomia dela. Ela já está cheia de cortes pelo rosto. Eu acredito que alguns ataques, querendo descrever os ataques que ela tinha lá dentro da clínica, onde ela arrancava as agulhas, esse tipo de coisa, acabava se agredindo. Então, dali para frente, a gente só vai tendo a decadência física dessa garota. É algo apocalíptico ali, né? Vamos lá, vamos voltar pro Friend, que aqui a gente tem algumas curiosidades sobre ele. Eu sei que uma vez ele foi trabalhar com Hitchcock, e o Hitchcock comeu o toco dele aí porque ele estava sem gravata. Hitchcock deixa história, né? Depois a gente tem uma história aí sobre o Friend que ter sido processado pelo Miami Vice, pelo diretor de Miami Vice, acusando ele de plágio de um filme que ele havia feito naquelas épocas. Porém, o cara não conseguiu levar nada em cima de Friend que saiu como inocente da história. Então a coisa não era um plágio tão explícito como a gente esperava, né? Em 2006, pela primeira vez, ele dirigiu uma peça de teatro, Salomé. Foi a primeira vez que ele dirigiu algo no teatro, esplêndido. E ó, isso daqui que ele fala aqui, eu acho muito bacana. Sabe, o nome disso é confiança, é autoconfiança, ó. Não há assunto que esteja fora dos limites de um cineasta, porque muita gente falava. É impossível querer filmar o Exorcista, não tem como filmar o Exorcista. As coisas que acontecem no livro, como que vocês vão filmar tal coisa? E acabou saindo coisas que nem estavam no livro, como a cena da levitação na hora do exorcismo, né? Então aí calou a boca de muita gente. Friend, que meus parabéns. O cara é um espetáculo. A filmografia dele tem bastante coisa interessante aqui, tá? O Comboio do Medo, o Exorcista, Operação França, que é muito falado da direção dele, tanto que ele foi chamado para o Exorcista devido a isso. E vamos lá. Quanto a Friend, vamos entrar numa parte aqui. É engraçado, em O Exorcista 2 o Herege, John Boorman aceitou de cara dirigir O Exorcista 2 o Herege. Mas John Boorman foi convocado para dirigir O Exorcista, o original de 73. E ele se recusou dizendo que era uma história massacrante, que degradava uma criança, né? Enfim, ele se recusou devido a isso. Só que aqui só descreve que Friend concorreu com mais 3 diretores para fazer a direção de O Exorcista. Mas em nenhum momento é citado que John Boorman estava entre eles. Então a gente não fala só de 3 diretores junto com o Friend, que a gente está falando de 4 diretores mais Friend. Porque cadê o nome de John Boorman, já que ele foi convocado? Né? E John Boorman só viu a oportunidade dele ali, quando ele viu o Exorcista 2 Herege. Bom, não dirigiu o primeiro, mas deixa eu acabar com esse filme aqui agora, né? Porque na visão de muita gente, o Exorcista 2 é simplesmente só uma catástrofe. Gente, o Exorcista 2 ele traz muita coisa para quem for analisar.
Agora, se você vai entrar no Exorcista 2, esperando ver uma garota possuída que te traga algo lá do primeiro filme de forma forte, né, e marcante ali, é decepcionante. Não há a possibilidade de quem assistiu o Exorcista 1, assistiu o Exorcista 2 e não se transtornar. A gente se transtorna, a gente fica pé da vida, a gente fala, tem hora que quer quebrar a televisão, porque você fica indignado. Cara, eu vim aqui pra ver essa garota ser possuída novamente, eu não vi nada disso. Mas depois que você aceita a realidade, que não tem como você corrigir esse filme, você tem que aceitar ele do jeito que ele é, que você vai pra cima dele e fala, agora deixa eu ver o que esse filme quer trazer pra mim. Aí você pega uma história legal e bacana. E até comovente da garota Reagan, né? E aqui tá os prêmios do nosso diretor Friendkin, o BAFTA, que eu nem sei o que é isso, Festival de Cannes, Globo de Ouro, enfim, meu, ele é um mega diretor aí, né? Ó. Jade, Regras do Jogo, Operação França, e aí vai. O cara tem história, gente, não adianta. Ellen Burstyn, vamos lá. E aí a gente tem essas histórias, mas é porque tem uma maldição por trás do Exorcista e tudo. Olha, eu não sei te falar bem sobre isso, mas enfim, vamos falar de Ellen Burstyn agora. Olha, Ellen Burstyn, eu achava que ela não era qualquer coisa aí na história do cinema, mas eu vejo que sim, que ela tem uma história significativa sim, tá? Hoje em dia, pelo menos, ela tem peso. E aqui a gente continua. Aqui um desabafo dela, né? Faz sentido o que ela diz aqui, mas não é só você não, minha querida. Eu acho que é uma realidade da sociedade, tá? Não se trata só de você. Os prêmios dela, né? Uma lista bem sadia. Vamos lá. Em 2001, ela foi colocada entre as 50 mulheres mais belas do mundo. E vamos lá. Em O Exorcista, a Linda Blair, ou Chris McNeil, a Ellen Burstyn, ei, Laia, quase não sai. Ela já estava apresentando os seus 30 e tantos anos, se eu não me engano, 31 ou 32 anos lá em O Exorcista. E em 2001, ela ainda tá ali entre as 50 mulheres mais belas do mundo. Bombas, tem que bater palma, não fazer esse desabafo aqui, mas é aquilo, né? É a questão da confiança, né? De se acreditar em si, esse tipo de coisa. E vamos lá. Ela foi a primeira mulher a ser eleita a presidir o The Actor Act. E o pior de tudo, né? Entre eles lá, naquela coisa toda ali dessa seleção, quem tava lá no meio, entre os homens? Al Pacino. Então ela não foi indicada para qualquer coisa, para fazer qualquer coisa com qualquer pessoa, não. Para você ter ideia o nome, Al Pacino estava entre eles. Então, meu, ela tem. Quando o William Blake Friend que chamou ela para o filme, ali eu acredito que a dela era uma coisa mais neutra na história do cinema. Tanto que Friend que fala isso bem claro. Eu não quero uma seleção de atores conhecidos, eu quero que o meu filme tenha de seu destaque pelo que ele vai trazer para o público, e não pelos atores que a gente tem nele. Se naquele tempo ela tivesse um currículo como hoje, eu tenho certeza que Friend não teria chamado ela para O Exorcista. Em 2006 a gente teve um probleminha aí na história do cinema e precisou que a academia fizesse uma alteração quanto aos indicados a premiações. Devido a nada mais e nada menos que quem? Ellen Burstyn. O que foi que aconteceu? Ela participou de um filme por 14 segundos, pronunciando apenas 38 palavras, e ela concorreu ao Oscar de melhor coadjuvante. Então teve aquele problema todo dentro da crítica, enfim, né? Imagina o alvoroço que isso deve ter causado. Então a gente teve que ter uma alteração ali na academia. O que foi que houve? Para uma pessoa conseguir a indicação como um ator coadjuvante, ele tem que ter pelo menos 10% da participação total da obra. Então, assim, ela fez história. Por isso que eu digo, se ela fosse a mulher de hoje, na época de O Exorcista, ela não estaria no elenco. Eita, todo mundo sabe, eu detesto Linda Blair, né? Eu odeio Linda Blair. Vocês imaginam aí o tanto que eu detesto essa garota, né? Nossa, que ela tá linda. E bateu uma ficha aqui agora, assim, do nada. Vamos lá. Essa fotografia. A primeira aparição dessa garota no filme, a gente tem um momento que ela tá deitada lá no quarto dela, que a mãe dela escuta os barulhos no sótão e vai até ela ver se tá acontecendo alguma coisa no quarto da filha. E não tá acontecendo nada, a garota dorme. Quando essa garota aparece pela segunda vez no filme, ela tá exatamente com esse figurino, com essa pulseira, com essa camisa, né, aquela de botões. Só que ela está com o cabelo amarrado, que é aquele momento que ela ainda brinca com a mãe dela, que a mãe dela sai correndo atrás dela ali pela casa. Mas tá, agora vamos falar dessa foto.
Eu acredito que houve a filmagem desse momento aqui, tá? Eu acredito, eu tenho uma fé que a gente tem sim o momento dessa filmagem. Falar, mas de onde que ele tá tirando que essa cena foi filmada? Repara bem, a garota tá olhando pra cima. Isso aqui se trata da cama dela, no quarto dela. Então do que eu tô falando aí pra vocês? No livro, a gente tem uma situação da mãe dela conversando com o médico. Agora eu não sei se era psiquiatra, não me recordo bem, no livro tem esse trecho. E a mãe dela tá falando para ele sobre os comportamentos que ela vinha notando nessa garota, antes dela chegar ao ponto de ter que procurar medicina. E ela descreve para o psiquiatra que quando ela ficava conversando sozinha no quarto dela, ela falava que encontrava a garota falando sozinha no quarto, que ela brechava ali pela fresta da porta, e encontrava ela sempre falando. E quando ela esperava a resposta daquela coisa com qual ela falava, que a gente sabe que é entidade, ela ficava vagando, olhando para cima, para o teto, e é a descrição que a gente tem aqui nessa foto. É exatamente isso que traz aqui. Então eu acredito que sim, a gente teve essas filmagens, mas é como o Friend que disse, muita coisa se perderam, inclusive trilhas sonoras. Então acredito que isso possa estar perdido, mas ao mesmo tempo eu acredito que a gente vai ter comemorações aí, vai vir novas edições do Exorcista. A última que a gente teve agora foi a de 50 anos, né? Um espetáculo, aquela edição, qualquer hora eu vou trazer ela aí. Pegar de perto a história dessa guria é um tanto triste, olha só o que está escrito aqui. Então a gente sente o que ela fala sobre isso, né? Porque, pô, de uma princesa Disney virar essa garota possuída é um negócio. São dois extremos aí, e põe extremo nisso, né? Linda Blair só na promessa. É o que aconteceu na carreira dessa guria aqui, né? Mas vamos para os fatos. Após a filmagem de O Exorcista 2, após o seu lançamento, acho que foi em novembro daquele mesmo ano de 77, Linda Blair foi presa. Né? Encontraram ela tanto com porte como também com tráfico aí de cocaína. Diz ela que armaram para ela. Mas vamos lá. John Boorman já conseguiu detonar ela todinha lá em O Exorcista 2, porque como que um cara faz e reedita esse filme e deixa as falhas dela como atriz voltar à tona daquela forma? Então você vê que ele parece que ele tem um proposital ali, né? De falar, olha, deixa eu pegar aqui e mostrar que essa guria não serve. E ela serve. A gente sabe que Linda Blair serve. Quem vê mesmo todos os filmes que essa garota fez antes de O Exorcista 2 o Herege, a gente sabe que essa garota tem um talento, sim. E não era à toa que ela estava tão promissora na década de 70. Mas depois que ela caiu na direção de John Boorman e ter sido trapaceada perante os roteiros de O Exorcista 2 o Herege, a carreira dela virou esse buraco todo. Né? A gente não pode negar isso. Ela falou que o roteiro com o qual ela assinou não tinha nada a ver com o roteiro com o qual ela filmou. Ela deixa bem claro. O roteiro que eu li, o roteiro que eu me preparei para trabalhar e executar, não tem nada a ver com esse que a gente vê. Ela falou que ficou ridicularizada quando ela foi colocada para fazer aquela atuação de sensualizar na cama para o padre Lamont, Richard Burton. Né? E tem muita gente que fala, meu Deus, o que foi que eles fizeram ali? Mas como eu te disse, se você assistir o filme inteiro, dá para entender a coisa ali, mas até ela ficou abismada do que ela estava filmando para aquele filme. Então ela viu que realmente tinha algo de errado naquele roteiro. Mas enfim. Porém, a controvérsia. Se realmente aconteceu isso, por que ela não entrou em questão? Por que ela não foi atrás do direito dela? Por que ela não falou, olha, eu assinei esse roteiro, eu não assinei essa bomba que você está colocando para filmar aqui? Né? Então, assim, tem os poréns. Existe também uma controvérsia aí na história de Linda Blair quanto ao Exorcista. Agora que eu tô me recordando disso. As coisas vai vindo, a gente vai falando uma coisa, vem outra e o vídeo vai ficando longo, né? Paciência. E como que eu digo? O Friendkin, bom, a gente teve lá o anúncio. Entre 600 crianças para fazer essa seleção para a garota Regan. A própria agência da Linda Blair não indicou ela para essa concorrência. A mãe dela viu o anúncio no jornal muito teimosa, que eu diga, coisa quando ela tá escrita, não adianta querer atropelar. O que tá escrito na vida da gente não tem quem tire, né? Fato. A mãe dela pegou ela, mesmo sem ela ter sido selecionada, porque colocaram ela como inadequada pro quadro do filme. A mãe dela pegou ela, levou lá entre 600 crianças, a guria foi a selecionada. Então você já vê que a coisa estava escrita, né? Não tem para onde correr. E vem o momento que ela tem que ter uma entrevista com o Frank para ver se ela tem ou não o porte para trazer aí a personagem Regan. Até aí tudo bem. O que acontece? Simplesmente ela vai lá em cima, ela depois fala que desceu abismada porque ela teve que falar um monte de palavrão lá para ele e descer sem conseguir olhar para a cara da mãe.
Mas tudo que ela falou ali foi que colocaram para ela falar. Depois vem William Friend, que fala que teve uma conversa com ela, onde ele conversou com ela até sobre masturbação. E ela ensinou até uma palavra lá de quando os finalmente acontece após uma relação. Então, ele falou que sentiu que ela era a garota Reagan. Então, assim, a gente tem uma coisa que sai da boca de Linda Blair, que ela é inocente, tudo que colocaram na boca dela, ela fez porque era o teste dela. E já o Friend que disse que pegou ela porque ela já entendia de tudo, ela estava por dentro do assunto. Então, assim, há uma controvérsia. E a gente teve o episódio que lá em novembro, Linda Blair foi presa por porte de cocaína, essa coisa toda. Ela ficou durante 3 anos em condicional, prestando serviços e, ao mesmo tempo, reabilitação. Aqui é os cachorros de corrida, qual ela protege. Essa senhora aqui, ela é conhecida, porém eu não sei falar o nome dela, não recordo, mas tem um textinho aqui, ó. Aqui é sobre a fundação dela. E vamos lá, tem um... Aí, agora também já lembro de outra coisa. A gente tem um episódio aí na conversa com Porchat sobre um brasileiro. É só colocar aí, que história é essa, Porchat, o exorcista, vai aparecer lá. O que acontece? Esse brasileiro entrou em busca aí de Linda Blair, nada de saber, nada de detectar onde essa mulher morava. E ele falou, bom, mas eu descobri onde é a fundação dela. E lá vai ele viajar e foi bater na porta dessa fundação. Ele falou que nada mais nada menos, quem abriu a porta da fundação foi a Linda Blair. E ele falou, nossa, mas que sorte que eu tive, né? Porque cheguei aqui e justamente um dia que eu vim, ela tá aqui na fundação. Mas depois ele foi descobrir que a fundação é a casa da Linda Blair. Enfim, esse cara, para completar, ele tem uma figura da Reagan de tamanho natural. E ele deixa isso dentro da casa dele. Eu falo, esse cara é muito corajoso. Gente, vale muito a pena ouvir essa história aqui, tá? Do Porchat. É muito legal, é muito bacana e engraçada. Vale a pena. Show de bola. E a busca que ele fez por ela, por Linda Blair, é fantástica, né? Lá na década de 80, ela se livrou do vício das drogas após a reabilitação, porém, na década de 80, essa garota não fez nada que prestasse. Foi um bando de roteiro duvidoso e uns filmes que trazia a prova de que realmente ela estava no declínio da carreira dela. Lá no início de 90, ela fez a paródia de O Exorcista, A Repossuída, o que não ficou ruim, ficou bacana, tá? Tem até uns momentos ali que o filme te traz uma pitada de medo, porque ela realmente ela tá com uma maquiagem ali que traz um pouco de O Exorcista. Mas é um filme bem rápido, eu acho que é um filme que não chega nem a 1 hora completa, é um filme bem corrido mesmo. Mas é bem interessantezinho de se ver, ela faz ali com Leslie Nielsen, né? Isso mesmo, muito bom os dois juntos, ficou perfeito, tá? Vamos lá, a gente não reparou, né? As marcas dos dedos, não tem... Esse material é um material de luxo, legal pra caraca, mas ele tem esse defeito, né? Aqui é a Vitória em Tibete. Eu acredito que foi ali no mesmo ano de O Exorcista 2, o Herege. Aqui é uma cena clássica do primeiro filme, lá, O Exorcista. Aqui tá os prêmios dela. Minto, que aqui não foi prêmio não, aqui só foi indicação, que ela não levou esse Oscar. Mas o Globo de Ouro ela levou. Esse Razzie Rods aqui não faço ideia. Ah, tá, indicações ao Framboesa de Ouro por Uma Noite Infernal. Gente, tem esse filme aqui, ele merece 3 framboesas, 10 framboesas de ouro aí, porque, cara, pelo amor de Deus, o filme é de doer. Correntes do Inferno e Patrulha Noturna. Cara, realmente, aquele filme que ela aparece com a metralhadora na mão, que você fala, cara, isso não é a fuça da Linda Blair. Como colocar a guria com a metralhadora na mão? Ficou péssimo aquilo. Mas parece que tudo se virou contra ela mesmo, né? Vamos derrubar tudo aí, que é a filmografia dela, né? Uma biografia, ou filmografia muito boa, se a gente for ver, né? Bastante coisa a nossa guria fez. Aqui, ó. Muitas pessoas não conseguiam separar minha pessoa do monstro que me tornavam no filme. Ela foi ameaçada muitas vezes, né? Até de morte mesmo. E a própria Warner teve que colocar uma vigia de segurança na casa dela, de não sei quantos seguranças ali, durante 6 meses, porque o negócio tava feio pra Linda Blair, viu? Gente, vamos lá. Eu assisti esse filme em 1996, eu tava com 14 anos quando eu assisti ele completo, porque a minha história com o Exorcista vem desde os meus 7 anos, porém eu nunca assisti aquele filme completo e não tinha uma mente formada para entender realmente o que aquele filme trazia. Com 14 anos, em 1996, a mente da gente já tá feita. Então, quando eu assisti aquele filme, foi um baque. Foi um baque, foi uma experiência péssima. Eu fiquei perturbado mesmo. Eu chegava perto da hora de dormir, já começava a me perturbar. O negócio foi péssimo. E
Naquele tempo a gente já estava com um mundo aí que não era tão um mundo tão puro, mas mesmo assim fez um efeito dentro de mim tão grande esse filme que só eu mesmo para saber, porque isso daí é uma coisa que eu nunca vou saber explicar para outra pessoa, que foi que eu senti ali. Mas eu fiquei parando para pensar, imagina em 1973, se lá, faltando 4 anos para a virada do milênio, ele ainda causou isso dentro de mim, eu fico pensando em 1973, o que isso causava nas pessoas. Eu me pergunto muito isso. Não é à toa que ele foi um caos no lançamento, né? Bom, gente, agora a gente está entrando aqui para o Max von Sydow e vamos para a parte 2, porque vai ter que ficar por aqui parte 1. Então, já já a gente tem o próximo vídeo, tá? Abraço!